Vamos à palavra? Então nós vamos à leitura da palavra. O episódio é o mesmo, mas os textos nós vamos ler os 3 evangelhos sinóticos que tratam desse episódio, dessa ocorrência. Chegou o material aí, a equipe que projeta. Eu vou pedir que os irmãos aqui possam colocar na tela e os irmãos poderão, a igreja, acompanhar os aspectos, os tópicos, não é? Que nós destacaremos nessa leitura. O tema dessa pregação, dessa mensagem bíblica, é quando Deus entra em sua casa. Quando Deus entra em sua casa. Eu vou pedir que passem o slide adiante. E nós vamos ler então, os irmãos acompanhem a leitura feita nesse momento. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Agora o texto de Marcos 1, 30, 31 diz: a sogra de Simão, que é o mesmo Pedro, só era um cognome, estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. E por último, Lucas 4, 38, 39. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. Amém. Diferenças poucas na narrativa dos evangelistas, dos 3 que nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles se assemelham em suas narrativas. A forma de cada um colocar o que viu e o que presenciou, né? E diante das ocorrências, Lucas, um pouco mais posteriormente, fez esse tratado de Atos e colheu informações. E nós temos aqui, irmãos, esse episódio que é pequeno, em 2 versículos, em os 3 que nós lemos, as 3 narrativas, apenas 2 versículos, um episódio curto, aquela habilidade que os discípulos fizeram, aliás, de poder destacar ali, mas com grandes bênçãos, com grandes riquezas, com grandes lições, preciosas para nós nesse mês da família. E eu gostaria então, dentro dos próprios versículos, destacar apenas os pontos e aqui comentar, para que os irmãos tivessem luz, de que quando Jesus entra na casa da gente, ele faz, não é? E isso ocorreu lá atrás, quando ele aqui esteve, e isso ocorre desde que nós temos presenciado a ação dele em toda a história do cristianismo. Então o primeiro aspecto é que Jesus entrou na casa de Pedro. Está claro nos 3 versículos, nos 3 episódios, narrativas que lemos. E percebemos mais precisamente em Lucas 4, 38, que Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Então ele estava na sinagoga, era um sábado, para o judeu era o Shabat, não é? E ali eles estavam cultuando a forma judaica. E quando saíram por volta aí de meio-dia, a hora sexta, dentro do calendário calendário judaico, a precisão, do cronômetro daquele dia que começa das 18 horas da sexta-feira e vai até as 18 horas do sábado. Então ali por volta de meio-dia já tinham cultuado, e estavam com fome, certamente. E era o Shabat, no Shabat, o almoço, vamos dizer assim, o almoço nosso, era a refeição principal do judeu. Então, quando saem da igreja, saíram com fome e foram à casa de Pedro.
E aí Jesus entra junto com mais 2 discípulos. Ali diz que afluíram aquela casa. Nessa casa aí de Simão, o Mateus 8:14, diz que entrando Jesus na casa de Pedro, mas não era só Pedro que morava na casa com a esposa. Então nós vamos ver que lá na frente que o Pedro era casado. Mas aí nessa casa tinha o André, que era irmão de Pedro, morava com eles. Certamente filhos, que a Bíblia não se preocupou em narrar, os filhos dos apóstolos, dos 12. Mas tinha também a sogra lá dentro. A sogra morava com Pedro, não é? E nós vamos percebendo isso no texto. Mas esse primeiro ponto é importante sabermos, não é? Porque quando Jesus vai à nossa casa, não é em vão. Quando ele entra no lar, quando ele entra na casa. Então Jesus entrou ali, ele foi convidado pelo apóstolo Pedro, certamente, com o apoio do André, não é? E a casa era muito diferente dos padrões que nós temos hoje. Li alguma coisa de como eram a casa, ou as casas no tempo de Cristo, não é? Eram casas simples, principalmente dos judeus. Os romanos, eles, pelo poder aquisitivo, eles tinham uma casa muito mais sofisticada. Algumas casas romanas já tinham uma instalação sanitária, e tinha algum luxo que na casa judaica não tinha. A casa, possivelmente, do Pedro era uma casa de um vão, irmãos. Estranho para nós, hein? E ali naquele vão tinha um piso superior que era onde dormiam. Colocavam ali esteiras, camas que já tinham na época, não é? E o outro vão um pouco mais baixo, era onde ocorria tudo. Ali o fogão, não é? Feito de lenha. Então era algo muito rústico, tá certo? Muito rústico. Se você está me perguntando por sanitário, não é? Era muito difícil, não tinha. Essas casas não tinham, não é? Posteriormente é que vão tendo essa mentalidade nas casas da época de se ter. Então se tinha, não é? Por isso que o apóstolo Paulo fala de vasos para honra e desonra, é nesse sentido lá, quando ele coloca nas escrituras. Porque eram vasos usados, não é? E ali eram feitas as necessidades e jogadas fora, próximo até a casa, tá certo? Então era assim, estou dizendo isso para dizer que era algo muito rústico, era uma casa simples, a casa de Pedro. Mas ele tinha uma casa, alguns comentaristas chegam a dizer que possivelmente, né, a casa era da sogra, mas não há como pensarmos muito bem nisso, porque o homem era detentor das posses, do dote. Então não ficava assim, na mentalidade judaica, tinha às vezes a mulher propriedade, mas era algo muito complicado se tinha alguém, um homem que tinha o direito, né, de ficar com os bens. Então Jesus entrou na casa de Pedro, e Jesus, por misericórdia e graça, tem entrado em outras casas durante esse tempo aqui que ele esteve na terra, e durante a ação dele em todo esse tempo de graça que nós vivenciamos. Ele entrou na casa da família Prado, não é? Ele entrou na minha família, ele entrou na família de gente aqui. Então, quando Jesus entra, não é em vão, como eu disse. Mas há um segundo momento dentro desses textos, é que a sogra de Pedro, como eu já adiantei, ela estava doente, tá certo? Existe doença, e doença é algo que todos nós aqui enfrentamos, lidamos com isso. E o Marcos 1,30, só ratificando o que nós lemos, a sogra de Simão estava de cama, estava com febre, talvez a malária, não é, que os comentaristas bíblicos colocam. Ali a região de Cafarnaum, junto com Tiberíades, eram regiões que tinham a proximidade com o mar, e vez por outra ficavam alagadas, provocando então uma presença, não é, da malária através de mosquitos que se proliferavam ali. E Lucas 4,38 diz que a sogra de Simão estava com febre, e aí Lucas, por ser, quem é que lembra a profissão de Lucas? Era médico, né? Ele já dá um diagnóstico a mais, já dá o toque do médico. A febre não era aquela febrezinha, que às vezes alguém pode, né,
Às vezes o menino, né, não quer ir para a escola naquele dia, aí diz, mãe, estou com febre, e a mãe diz, não, está baixo. Né? Às vezes é até aquela manha, né? Às vezes é verdade, certo, irmão? For verdade, leva para o médico. Mas às vezes é aquela febre ali, controlável, tomando uma medicação, quem sabe, tal. Mas a febre da sogra de Pedro era alta, Lucas disse. E essa mulher ela estava, então, ali com essa doença, não é? Com essa enfermidade. E sabemos que o Pedro era casado. Pedro, se tinha sogra, ele era casado. Não sabemos o nome dessa mulher. São os anônimos da Bíblia. A Bíblia não se preocupou, os escritores bíblicos não se preocuparam em colocar nomes. Mas ela tinha um nome. E ela tinha uma filha, que era casada com Pedro. Inclusive a tradição, e Clemente de Alexandria, disse que essa esposa de Pedro, não a sogra, mas a esposa foi com ele para o martírio. Ela foi martirizada com o Pedro. E diante ali, Clemente de Alexandria, nos seus escritos, ele diz que a esposa do Pedro, diante daquele martírio, Pedro falou para ela, lembra de Jesus Cristo, lembra de Jesus. Ou seja, aquele que foi até a cruz e que se foi agora o nosso testemunho de poder morrermos por ele, nós vamos. Então, essa mulher estava aqui enferma e com uma febre altíssima, irmãos. Mas há um terceiro momento nos textos, é que falaram dela a Jesus. Falaram dela a Jesus. Assim como a doença, ela muitas vezes ela acontece nos nossos lares, nas nossas famílias, e nunca traz, humanamente falando, nunca traz uma situação de tranquilidade, a enfermidade, a doença. Ela às vezes vem sem aviso, não é? A gente começa a sentir algumas dores, alguns sintomas, mas o que percebemos é que junto com a doença, ela traz uma instabilidade à nossa vida, aos familiares e até ao nosso bolso, né, as finanças. Tem coisas, mesmo para quem tem um plano de saúde, porque como bem disse alguém, o plano de saúde é bom, mas o fato de você ter plano de saúde não quer dizer que você tem saúde. Você tem apenas um suporte, não é, para cuidar da saúde. Então, essa mulher aqui, ela foi objeto de rogo de outras pessoas. Eu falando aos casais e falando nesse episódio aqui, quando nós nos preparávamos para o ECC que realizamos esse ano, eu disse que eu penso que o Pedro não está na Bíblia, mas eu penso que o Pedro foi um dos que foram lá rogar por ela, pela sogra. Não é? Senhor Jesus, olha, a sogra está aí, está enferma, e nós estamos pedindo, porque o Senhor, eles já tinham visto Jesus operar, e esse dia foi um dia cheio, um dia que na sinagoga um demoniado foi liberto, e depois, antes de chegarem aqui, outra pessoa foi livre à distância, não é? Que Jesus disse, olha, seja como a sua fé, vai lá, e sua filha está boa, está restaurada. Então eles já tinham, embora não conhecessem o Cristo, porque aqui Jesus estava no início do ministério dele, mas eles já sabiam que aquele Galileu era diferencial, ele era o enviado, era o Messias. Então falaram dela para Jesus, falaram a respeito dela a Jesus. E eu lembro de um pastor experiente, quando a mãe chega diante dele e diz, olha, pastor, já falei tanto de Jesus para o meu filho, falei, e até agora nada, ele não quer nada com Cristo, nada com a igreja. E aí aquele pastor experiente disse, inverta agora a coisa, inverta a situação. A irmã já falou muito de Cristo a ele, agora fale dele a Jesus. Nós precisamos inverter, porque às vezes os sermões, as palavras, sistematicamente, e parentes, né, eles são uma bênção, mas quem sabe seu parente já ouviu tudo quanto é pregação, foi criado no Evangelho. Então é inverter agora, não dá mais sermão, não prega mais. Prega com a vida, mas vai falar dele a Jesus. Coloque em oração como intercederam, rogaram
pela sogra do Pedro, não é? Então falaram dela, Jesus. Você tem falado da sua sogra, Jesus, os que têm sogra? Ela tem sido bênção na vida de muitos, não é? De muitos mesmo. A situação de sogra não é fácil não, porque se ela muitas vezes está muito ativa ali, procurando fazer algumas coisas, somente na casa do filho, né? E a nora olha de cá e diz, está se intrometendo demais. Mas se fica indiferente, aí diz, deixa de lado, nem gosta da gente. Então é uma posição difícil. E quando o filhinho querido casa, né? É difícil quando a filha casa. É difícil por quê? Porque naturalmente o relacionamento ele deve ser feito com prudência, né? Porque agora não há uma intromissão, tá certo, da sogra em tudo não. Já vi casos e casos danosos que fazem do casamento às vezes uma tragédia. Porque muitas vezes o rapaz está doente, como já disse aqui, eu acho que em outro momento, casa lá, tem a esposa para cuidar, mas para quem ele liga? Para a mamãe. E aí aparece a sogra lá, né, para fazer os chás, para fazer os cuidados. Pode ser feito, claro, agora com prudência, com cuidado, para justamente não se ter essa intromissão e também não ficar muito escanteio. Então a posição da sogra é uma posição desconfortável, tá certo? É desconfortável. Eu falando aqui uma vez a terceira idade, até me emocionei, né? Falando da minha sogra, não quero aqui trazer ao púlpito, até pelo tempo, né? Mas muita coisa eu tenho a agradecer, e Sônia está ali, é testemunha, não é? Da ação de minha sogra, embora alguém, os que conhecem, sabe que ela está a 150 quilômetros daqui. Mas eu vou muito para lá, onde ela está, e temos uma convivência boa, graças a Deus, é uma mãe, não é? Como as sogras têm sido aqui na vida de muitos genros e vice-versa, não é? E as noras também. Então falaram dela a Jesus. E nós vamos perceber que Jesus se aproximou dela. Os textos, os 3 evangelistas registraram isso. Em Mateus 8,14 diz que Jesus viu a sogra de Pedro, né, de cama com febre. Jesus olhou. E em Marcos 1,31 diz que ele então se aproximou dela. E Lucas 4,39 diz que estando ele em pé junto dela, ou seja, ele se aproximou daquela mulher que estava enferma. E embora, vamos pensar que a casa de Pedro fosse mais sofisticada, né? E tivesse pelo menos 2 cômodos. Tivesse o cômodo, uma kitnet, que seria hoje, não é? Uma parte lá para a cozinha e a sala de estar, né? Que eles faziam refeições num tapete, muitas vezes, numa esteira, e colocavam, quem sabe, alguns almofadas, mas não eram as mesas sofisticadas que nós temos hoje. Tinham na época, mas as casas judaicas, principalmente no Shabat, eles faziam dessa forma, né? Eles se alimentavam ali, quase que rente ao chão. E vamos pensar que a casa de Pedro tinha o quarto, né? Como algumas casas tinham naquela época. O lugar íntimo da casa. E Jesus foi até onde aquela mulher estava. Jesus entrou na casa de Pedro, mas ele não ficou na sala, diante da necessidade urgente de entrar na intimidade do quarto. O quarto a gente só leva a pessoas que são íntimas da casa, não é? Às vezes um amigo, uma amiga tem liberdade de entrar na casa, né? Tem uns que vão além, vão lá na geladeira e, né, tomam água sozinho, pegam alguma comida. Então Jesus, ele entrou ali e ele foi até a intimidade da casa. Ele foi até o quarto. Ele foi até onde aquela mulher se encontrava. Jesus, ele bem poderia, não poderia, irmãos, de onde ele estava, dizer, olha, enfermidade, essa mulher seja curada e pronto. Mas Jesus se aproximou. É sempre assim. O mestre se aproximando daqueles que ele cuida dos corações, das vidas que necessitam da presença dele. Ele entra, ele vai até a intimidade da nossa vida. Ele entra no quarto que é o nosso coração. Ele entra
dentro e em nós e faz aquilo que ninguém pode fazer. Então Jesus se aproximou dela. Ô Senhor bendito que entra na intimidade da nossa vida quando mais precisamos. Eu preciso dizer aos irmãos que essa mulher estava correndo um perigo. Ela poderia morrer. Pela enfermidade, os recursos da época que não se tinha, ela poderia sim morrer. E Jesus estava ali como autor da vida e se aproximou dela. E o texto vai adiante, os textos, né? Diz que Jesus a curou. E o texto de Mateus 8,15 diz que tomando-a pela mão, a febre a deixou. Coisa maravilhosa. Em Marcos 1,31 diz que tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. E a febre a deixou. E em Lucas 4,39 diz que inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Jesus curou. Jesus entrou ali como um hóspede, na casa de Simão, na casa de Pedro. E ele agora é o quê? Ele agora é o anfitrião. Ele agora está servindo. Ele entrou ali para ser servido no primeiro momento, para saborear, quem sabe, aquele delicioso almoço no Shabat, junto com aquela família. E ele agora está servindo algo que a família não tinha como realizar, que era a cura daquela mulher. E Jesus a curou. Eu quero dizer à igreja do Senhor nessa manhã, que Jesus cura. Nós cremos num Jesus que cura. E Ele cura e não há ensaio. Ele cura como Ele quer, a hora que quer, quando quer, a pessoa que Ele quiser. E aqui essa mulher, ela foi curada por Jesus. Assim como Jesus cura uma enfermidade, como uma febre altíssima, Jesus cura as enfermidades da alma do nosso coração. Ele entra, ele vai lá e tira aquilo que nos traz dor, aquilo que nos traz desconforto. Foi bom ouvir aqui dos irmãos que vão batizar, e é isso mesmo. As lutas continuam, sim. Nós temos enfermidades e dissabores que nós enfrentamos. Mas nós sabemos que existe um Jesus que nos dá graça e quando Ele quer, Ele vai fazendo a cura, a restauração completa em nossa vida. Ele entra na alma, Ele tira o rancor, a amargura, Ele faz com que a pessoa libere o perdão, até porque lembre de Jesus, aquilo que Pedro disse à sua esposa, segundo Clemente de Alexandria, lembra de Jesus. Jesus curou essa mulher. E o texto vai adiante e diz, por último, os textos que ela começou a servir. Ela estava impedida de servir. E ela começou a servir. Os judeus, irmãos, eles não fazem, inclusive não era permitido cozinhar no sábado, tá certo? Eles faziam tudo no dia anterior, no sábado pode requentar. Eles têm lá um tipo de mesa, não sei como é que chamam, não é? Que liga lá na tomada, já com o horário definido, não é? Para que ligue e eles não tenham trabalho, porque eles guardam sábado mesmo. Os judeus praticantes, até hoje, guardam sábado. E não era, dá-se a entender que a comida estava pronta. E essa mulher, ela estava ali impedida de servir. A sogra do Pedro, quem sabe, foi avisada de que Jesus iria ali. Disse, vamos receber o Cristo. E ela agora acamada ali, mas diz que ela começou, depois de curada, começou a servir. Ela se levantou e começou a servi-lo, diz Mateus 8,15. Em Marcos 1,31 diz que ela começou a servi-los. Ou seja, não serviu apenas a Jesus, mas agora serviu aos outros que estavam ali. E em Lucas 4,39 diz que ela se levantou imediatamente. Louvado seja Deus. Imediatamente foi uma cura instantânea. Como Deus pode fazer em Cristo Jesus. E passou a servi-los. Meus irmãos, quando Jesus entra em nossa casa, quando nós estamos enfermos, quando alguém roga por nós, fala de nós a Jesus, quando nós somos curados por Ele, nós só temos outro caminho, aliás, não temos outro caminho, só temos uma decisão, que é servir ao Cristo. É servir a Jesus. Essa mulher serviu ali, começou a servir a refeição, não é, quem sabe?
e nós servimos ao Cristo, testemunhando da graça que Ele concedeu a cada um de nós. Nós o servimos propagando com a nossa vida, com a nossa voz, com os nossos dons e talentos, aquilo que Ele fez e faz em nossa vida. Então ela começou a servir. Ela começou a servir. Maravilha é ter uma família que serve a Cristo. Uma família que, às vezes, a gente enfatizou aqui a cura, mas às vezes até na enfermidade, ela não deixa de servir. Aqui ficou a cura clara para atestar, e não há dúvida alguma, de que Jesus tem poder de fazer o que Ele quer. E Ele restaurou aquela mulher, a Ele de todo o nosso coração. E não há impedimento algum para que nós somos curados pela ação do poder de Jesus. Amém, meus irmãos? Seja edificada a igreja nessa manhã, as famílias aqui representadas, esse Jesus aqui que curou a sogra de Pedro, Ele está aqui em nosso meio. É Ele que entra em nossa casa e em nossa família. É Ele que faz com que as nossas famílias tenham a graça concedida com Ele, para que parece que quando parece o fim, parece um contexto de morte, há um contexto de vida. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse episódio tão curto, mas tão surpreendente e maravilhoso. Oh Deus, muito obrigado, porque isso ficou registrado nos evangelhos. A cura dessa mulher, a sogra de Pedro. Louvado seja o teu nome. Nós bendizemos porque o Jesus que curou esta mulher, Ele cura hoje lares, famílias, casais, cura. Ele traz restauração completa, imediata, quando nós buscamos, quando nós quando nós estamos com Ele presente em nossa casa. Oh Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é a verdade, ela nos impacta, Senhor, e nós agradecemos pelo privilégio e a responsabilidade de explaná-la nessa manhã. Que o Seu povo seja edificado, Senhor, com essa mensagem bíblica. E nós já agradecemos e oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.